Pança, vamos trazer para você, direto de Brasília, com Raniele Veloso, mais um momento de mudança, de transição no governo do presidente Lula. Sai Flávio Dino e entra Ricardo Lewandowski na pasta da Justiça e Segurança Pública, dois temas essenciais do país. E hoje foi dia de fala do ministro sainte e do ministro entrante. E chama atenção para o ponto onde Lewandowski traz. É uma mudança? É uma continuidade? Ele fala sobre como pretende tocar as ações no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Confira. Boa noite, Ananias. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, agora há pouco, Flávio Dino, então ministro da Justiça e Segurança Pública, se reuniu com o próximo ministro, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que já deve assumir o seu posto como novo ministro aqui neste palácio a partir da próxima semana. A reunião foi de transição. Dino e Lewandowski estiveram mais de uma hora a portas fechadas e no final falaram com a imprensa. Flávio Dino disse que já enviou ao Palácio do Planalto uma proposta de emenda à Constituição que tem como objetivo criar um Conselho Nacional de Polícias junto com uma Corregedoria Nacional. Vamos ver o trecho da fala do ministro. Nós elaboramos uma proposta e enviamos à Casa Civil, em que nós sugerimos, por emenda constitucional, a criação de um Conselho Nacional das Polícias e de uma Corregedoria Nacional das Polícias. Para aí nós termos um sistema nacional normativo, mandatório, articulado, como existe no SUS e como existe no Poder Judiciário. Esse é o passo certo. É o passo, portanto, de tirar do papel o plano nacional que existe. Já o novo ministro, Ricardo Lewandowski, que já está se reunindo com a sua nova equipe, disse que tem um desafio, o da área da segurança pública, mas falou que, na verdade, não é uma transição, uma vez que é o mesmo governo. Vamos ver. Nós temos um desafio, que é uma preocupação do cidadão comum hoje, que é o desafio com a segurança que afeta a insegurança, melhor dizendo, a criminalidade, o crime organizado. Ministro Flávio Dino, quero dizer que nós empregamos nos últimos dias, e a imprensa também repercutiu muito, a expressão transição. Na verdade, não é bem uma transição, uma continuidade. O governo é o mesmo. Bom, o ministro Flávio Dino, ele assume ainda há alguns dias aqui no Senado Federal, como senador eleito pelo estado do Maranhão, e depois assumiu oficialmente a sua vaga no Supremo Tribunal Federal. Já Ricardo Lewandowski, que é uma pessoa de confiança de Lula e foi escolhido, foi o preferido desde o início para cumprir aquilo que ele já conhece bem, pelo menos da área jurídica. E, de fato, há uma preocupação apenas nessa área de segurança pública, uma vez que ele nunca assumiu um cargo administrativo deste posto, como, por exemplo, o ministro de Estado. É isso, Ananias. Eu fico por aqui. Boa noite para vocês e até amanhã. E muito obrigado, Raniele Veloso, de Brasília, trazendo para a gente esse material de agora. A reunião entre dois ministros na pasta da Justiça e Segurança Pública. Reunião importante, aí tem dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, França, começando pela fala do ministro Flávio Dino. Fica muito claro que ele deixa uma coisa por fazer, uma intenção, um projeto elaborado para que avance na gestão Lewandowski, a união das polícias. Ananias, e é uma temática que é congruente com a que nós estávamos tratando anteriormente, do caso Marielle Franco, porque durante esses quase 6 anos, completam 6 anos daqui a 2 meses, do assassinato, da execução da vereadora, ainda um caso sem solução. E muito se fala da polícia do estado do Rio de Janeiro, da dificuldade na sistemática da polícia e da segurança no estado. Então, com o Conselho Nacional de Polícias,
vai ser facilitado, inclusive, esse processo de auxílio de toda a União em investigações do tipo e, além disso, também integrar as áreas de inteligência. Porque não é admissível que no nosso país, até hoje, um carro, por exemplo, que é roubado no estado do Piauí, que é comercializado ilegalmente para outro estado da federação, que só seja descoberto esse comércio após meses, após anos. Então, essa integração das polícias vai auxiliar especialmente na área, no setor da inteligência, algo que já vem sendo, inclusive, preconizado pelo secretário estadual de Segurança do Piauí, Chico Lucas, que sempre quando participa de reuniões do tipo em Brasília, sempre defende essa integração, e eu acredito que o Lewandowski ele vai dar continuidade a esse projeto de Flávio Dino, que não só em relação a esse Conselho de Polícias, mas também na atuação de combate ao crime organizado, há projetos, há ideias bem interessantes para que o Brasil finalmente possa caminhar para uma trilha de segurança em âmbito nacional. Uma só polícia. E aí, Alessio, quando fala em continuidade, qual a sinalização que Lewandowski dá para dentro e para fora do governo Lula? Olha, Ananias, para dentro do governo, ele deixa bem claro que é uma continuidade do trabalho já feito por Dino. Ele deixa bem claro até que é o mesmo governo, então a tendência de atuação deve ser na mesma pegada, deve ter sido inclusive um pedido do próprio presidente Lula que ele continuasse o trabalho da forma que Flávio Dino vinha fazendo, até pelo seu destaque. A gente tinha o ministro Flávio Dino como, se não o principal, mas um dos principais nomes do governo. Apesar do pouco tempo, ele ficou no mandato pouco mais de um ano, agora completos, mas ele teve uma atuação muito forte. Então, o ministro Lewandowski tem essa pressão, entre aspas, para também corresponder à demanda que foi colocada sobre ele. E, externamente, Ananias, o combate ao crime organizado. Ele citou não só as facções, o crime como um todo organizado, mas crimes menores. Ele colocou que a população está muito preocupada com a insegurança. Então, ele fala de forma geral, não só das grandes organizações criminosas, mas do crime que acontece nas cidades pequenas, em todos os estados. A gente teve alguns casos no Rio de Janeiro que chamaram mais atenção do governo federal, mas, de maneira geral, o Ricardo Lewandowski mostrou que está muito preocupado com a situação da segurança pública a nível de país, não só de um estado ou de uma ação específica. Então, o discurso dele foi muito direto e reto, né? Ele vai atuar da mesma maneira que Flávio Dino nesse combate intenso a essas organizações criminosas, mas vai priorizar, ou pelo menos tentar priorizar a segurança pública do país como um todo, Ananias. Muito bem, olha, Flávio Dino também confirmou a saída de Capelli da pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele que era o número 2, se notabilizou quando da intervenção na segurança do Distrito Federal, vai sair junto com o Dino da pasta. O primeiro escalão do Ministério já foi escolhido ali por Lewandowski. Nós trouxemos esses nomes aqui na semana passada e deve seguir essa mesma linha. Uma linha dura na questão da segurança pública, combate a facções, combate ao garimpo ilegal e na área da justiça também com nomes de confiança. E lembrando que Lewandowski, por muito tempo, ministro do STF, tem um bom